22. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou de toda eternidade, segue-se que de toda eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes submetida à lei de progresso satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. 23. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas, vendo todavia seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um Pai parcial, tudo concedendo a alguns filhos e a outros impondo mais rude trabalho. Não admira que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas da justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Título: Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. 1. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa, como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece. O vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Porém, daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são
uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus por toda parte. Surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo, as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto se não possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada, mas hoje que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como seu modo de ação e o papel no universo, hoje, dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento, segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral. Os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que, por isso, possamos supor, não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, abre aspas, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. Fecha aspas. O seu erro é precisamente esse de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma
linguagem do passado, ora progredindo a humanidade enquanto a Igreja se abroquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica. Cedo virá a incredulidade avassalando a própria Igreja. 4. Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas. Nota de rodapé. As citações deste capítulo são extraídas da mesma pastoral indicada no precedente e da qual são corolários. É a mesma fonte e, por conseguinte, a mesma autoridade. Retornando ao texto. Título: Intervenção dos demônios. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris, além despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então acalmam-se, extinguem quaisquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora se apresentam como divindades e bons gênios, ora assimilam nomes e mesmo traços de memorados mortos, com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo, e é para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É por isso que a pitonisa ou pitonissa profetiza em delírio, que o ignorante se torna cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, tal é, em toda parte e de todos os tempos, o supremo objetivo dessas manifestações. Os resultados surpreendentes dessa prática ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir da sua virtude intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como os das mesas falantes.
por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas, como outrora interroga-se a madeira, e esta responde, manda-se, e ela obedece, isto em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira, formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se, dotadas de força sobre-humana. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente. Travessão, o que importa dizer da inocência ou do crime? Travessão, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém fatores do erro e agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerência das palavras. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair as leis à sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência.
A incredulidade do nosso século facilitou-lhes o caminho, assim possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. 5. Toda esta teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo estas antes o produto de uma criação especial, aliás, inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade, e é assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato, é o resultado de observações e experiências que não vem ao caso discutir aqui. Admitamos, porém, como hipótese a doutrina acima citada e vejamos se ela se não destrói por si mesma com seus próprios argumentos. 6. Das 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos de guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos desta última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformada em demônios. Ora, desde que Deus lhes permitira com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, induzir os homens em erro, e porque esse Deus é soberanamente justo e bom, devia, ao menos para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Ao menos assim os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir, e vedando ao mesmo tempo toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. Mais ainda, supor da parte de Deus um abuso de confiança pela fé que nos merece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. 7. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes, nada perderam da natureza angélica, possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda a mais astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado.
O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim, compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los, mas o que não se compreende é que se dirijam aos que já lhe pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Quem mais estará nas garras dos demônios do que aquele que de Deus blasfema, atido ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno? Mas então, como compreender que a uma tal presa esse demônio exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Como se compreende que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos, ele pinte a horrorosa posição dos maus? Jamais se viu negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa dele. Nunca se viu um arrebanhador de soldados depreciar a vida militar. De canto o repouso da vida doméstica, poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e privações, com 10 probabilidades contra uma de morrerem, ou pelo menos de ficarem sem braços nem pernas? É este, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório, e é um fato, que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes nalma fervor e crenças nunca havidos. Ainda por influência dessas manifestações tem-se visto e vê-se diariamente regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorarem-se a si mesmos. Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado é conferir-lhe diploma de tolo. E como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental contra o qual não há argumento, havemos de concluir ou que o demônio é um desasado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende e, conseguintemente, tão temível quanto dizem, ou então que todas as manifestações não partem dele. 8. Eles inculcam o erro sob todas as formas e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornaram oráculos. Mas
Se assim é, qual o sentido e valor destas palavras do Evangelho? Abre aspas. Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Fecha aspas, abre parênteses. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Fecha parênteses. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias, a todos concedida, mesmo as crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não, eles a apregoam como graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? 9. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Nós perguntamos: que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve um tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas, ninguém as toma a sério e o Espiritismo condena-as. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente ávidos por seres dotados de poder sobre-humano. A troco da própria alma, ninguém as evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era increpada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. 10. Não podereis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autoridade sobre ele, mas do vosso inferior, e sendo para o seu benefício, consegui-lo-eis,
visto como outros espíritos vos secundam. O Livro dos Médiuns, segunda parte. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento. Quando desejarmos tratar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de concentração no momento de evocá-los. Identificamo-nos com os bons espíritos, predispondo a sua vinda. O Livro dos Médiuns, segunda parte. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias. O Livro dos Médiuns, segunda parte. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que para os espíritos puros a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Os espíritos que prefixam entrevistas em lugares lúgubres e a horas indevidas são os que se divertem à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada se ganha além de uma mistificação, e perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre cérebros fracos. Não há dias nem horas mais especialmente propícios às evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente aos espíritos, além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais, calmo de corpo e de espírito. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar com os espíritos. Diremos mais que não há fórmulas nem palavras sacramentais
ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento e finalmente que os médiuns recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, por certo que negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento. Ou procuramos conjurá-lo ou não procuramos dele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos acontecimentos mesmos, que porventura desejaria evitar. Ele permite, no entanto, a relação do futuro quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que se teria sem tal circunstância. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se, para tudo saber, apenas bastasse interrogar os espíritos? Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias, isto de molde a não lhe tirar o respectivo mérito que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera, do homem apenas apto para lavrar a terra, não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curiosidade em terreno alheio ao do espiritismo, que tais fitos
Não tem, pois, com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam de tais coisas, e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que o mais das vezes não existem, já apontando sítios diametralmente opostos àqueles em que realmente existem. Esta circunstância tem, contudo, uma utilidade, qual há de mostrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência tem destinado a alguém quaisquer riquezas ocultas, esse alguém as encontrará naturalmente. Do contrário, não, nunca. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, travessão, agentes e meio de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, travessão, o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo, fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras, do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram para a ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres, fazendo girar as mesas ou escrever os mortos, como milagre não faz o médico em restituir a vida ao moribundo, e o físico provocando a queda do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de ignorante, ou então de mero prestidigitador. Pessoas há que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo que acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos, onde os mortos aparecem amortalhados com o chocalhar dos ossos. O espiritismo, que nunca fez milagre, também não faz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. O espírito fluídico, inteligente, esse não baixa a campa com grosseiro invólucro, que lá fica definitivamente. Separa-se dele no momento da morte e nada mais tem de comum entre si.